Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no alqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o alqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o alqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, não deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedaçam. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Os dois caminhos. Entrai pelas portas estreitas, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de entrar por ela. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conheceis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos más. Não pode a árvore boa dar mau frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conheceis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes dirás abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e bateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande a sua queda.
a autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava com autoridade e não como os escribas. O leproso purificado, capítulo de número 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe Jesus então: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a outro criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. E aproximou-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se e despertando, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos.
E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados gadarenos. E tendo chegado à outra margem da província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, em um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território.